Então aquilo incentiva muito ele, ou traz esse indivíduo para o universo literário, o hábito da escrita, o hábito da leitura, e isso permanece, por incrível que pareça, permanece. Depois que a gente realiza essas oficinas em determinados locais, de tempos em tempos a gente vai lá para ver o feedback das professoras ou dos responsáveis por aquela instituição, ou enfim, e é muito positivo porque elas passam a falar assim, olha, eles se interessaram mais por ler tal livro, né, ou determinado tipo de poesia que é referente àquela região. Um exemplo, fizemos esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele foi feito por 3 escolas na cidade de Cerqueira César, por crianças, eu acho que é do 4º ano, e é um livro de fantasia, então criávamos juntos, né, um cenário, um vilão, um personagem principal, e a partir do que eles contavam de história, né, a gente transcrevia de uma maneira um pouco mais técnica, e depois disso eles começaram a ler Pequeno Príncipe, e isso a professora falou, pô, não acredito, eu falei, que bacana. Então eu acho que tem uma consequência direta, não só isso, enquanto pessoa também, né, porque o livro faz com que você perceba muitas coisas sobre o mundo, sobre a si mesmo, né. Eu falei porque eu tive a oportunidade de, em 2 ocasiões, ser coautor de livros. Verdade, que bacana. Então, é uma coisa muito grande você ver o seu trabalho na mão de outras pessoas. Sim. Né? Sim. Dentro do empreendedorismo social, nós imaginamos que, por exemplo, eu vou para uma comunidade carente, vou levar a cesta básica, vou criar uma escola de informática, certo. Eu vou criar uma escola de não sei qualquer outra coisa. E não é só isso. O legal do empreendedorismo é uma ideia ser posta em ação. Empreender, todo mundo empreende. Mesmo que a gente já falou isso várias vezes aqui, mesmo que eu trabalhe para alguém, se eu não estou empreendendo para mim, eu estou empreendendo para ele, para o meu patrão. Indiretamente, não deixa de Sou empreendedor. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer uma transformação, quando eu tenho a oportunidade de que as pessoas consigam ler o Pequeno Príncipe, coisa que não é uma coisa tão comum. A leitura é importante, existem movimentos para isso, mas o povo brasileiro ele não é um povo tão literário, né? Ele não tem Eu me lembro de ter lido que tem países europeus, habitantes de países europeus que leem, sei lá, 10 livros por ano, e nós não temos isso ainda. Nossa média de consumo, né, de leitura em relação a eles é muito pequeno. É muito pequeno. Mas você deixar essa semente, né, você deixar essa ideia de que eu estou crescendo a partir do momento que eu estou sendo transformado por aquilo que eu li. É bonito demais, né? É muito gratificante. Talvez o que precisamos no Brasil hoje sejam pessoas transformadas. E de que maneira? Através do conhecimento, através da literatura, que vai levar uma mente mais aberta para novas ideias, novos raciocínios, né? Não só o celular, embora o celular ele de uma maneira ajuda muito a ter acesso às informações, né? Isso é uma realidade. Não dá mais para viver longe. E excluir isso da realidade, não é. Não dá. A gente pode se adaptar. Talvez seja, né, jogando, né? O celular vai acabar com o livro impresso. Não vai acabar. Não, eu acredito que dá outras oportunidades. Dá outras oportunidades, né? Eu particularmente gosto do cheiro da tinta, do papel da tinta, né? É uma delícia você pegar um livro novo e sentir esse cheiro. E o mais legal, gente, é que você não precisa muito para empreender socialmente. Sim. Tá? Ele está contando uma história dele aqui de um mochileiro que é fantástica. Tu vai sair daqui, vai para São Sebastião, vai ficar num lugar que ele não sabe ainda direito onde é e como é, porque o objetivo dele é chegar no Rio de Janeiro. Tá? Então, ele é um vendedor, é um megafone ambulante sem parada, fixa. Ele vai dando voz, ele vai fazendo com que as pessoas ouçam, né? Aqui você falou que é de 3 escolas. 3 escolas de Cerqueira César, não o bairro aqui de São Paulo, da capital, mas da cidade de Cerqueira César.
que escreveram e que foram transformadas pelo ato de escrever, Sim. né, De ler. se tornaram leitores. E dentro desse processo de transformação, dentro desse processo de conscientização, Sim. né, eu sou mais porque eu me conheço, e a gente já falou muito disso, do autoconhecimento, né? A partir do momento em que eu me conheço, eu consigo ser maior e ser mais do que eu era. Esse papel de vocês agora indo nessa comunidade, nesse quilombo ali da cidade do Rio de Janeiro. Certo. Qual é a perspectiva sua desse encontro? Bom, antes de mais nada também, eu não sabia que o que a gente estava fazendo, né, era esse empreendedorismo social. Realmente eu não sabia. E como você mesmo disse, todo mundo, de uma maneira ou de outra, diretamente ou indiretamente, está empreendendo, né? Quer transformar uma atividade em ação, uma ideia tirada da cabeça, ou renovar alguma coisa que já existe. Então isso é bem bacana. Novos horizontes, por mais que seja só uma definição de uma palavra, ainda assim norteia, né? Porque muitas vezes a gente não sabe bem para onde está indo e acaba descobrindo na própria caminhada, né? Mas voltando para a pergunta, cara, todo projeto que a gente desenvolve, ele é uma surpresa, porque eu vou dar um exemplo das comunidades indígenas que a gente visitou no Amazonas. Passamos quase 30 dias lá captando material, certo? E desse material surgiu um livro chamado Contos Sagrados, que está em 2 línguas, português, e foi traduzido para Ingatu, que é a língua materna de lá. E vão acontecendo coisas no meio do caminho, muito, muito inéditas, né, como eu havia falado anteriormente, e quando você chega no local, às vezes você pensa que é de um jeito, projeta uma coisa, idealiza um cenário, como você vai realizar um cronograma, e chega lá, não é nada daquilo que você imaginou, você tem que se virar, você tem que empreender de outra forma. Vou dar outro exemplo. Mês passado, eu e o Rosemir, que está atrás das câmeras, a gente estava no Xingu, fazendo um livro com a comunidade Calapalo. Chegamos lá, eles não falavam português, eles só falavam caribe. E aí, como que a gente vai fazer? E naquele momento a gente ficou, nossa, e agora, Rosemir, como faremos para desenrolar o negócio? E era para fazer com a criançada, né? Aí a gente chamou o cacique, que falava mais ou menos português, e ele passou meio que ser o intérprete do que a gente falava com o pessoal da comunidade. Então foi bem bacana. Eu acredito que vai ser muito positivo, né, pela característica do projeto em si, mas dentro do cronograma sempre tem alguns percalços e tudo mais, mas o resultado, graças a Deus, até agora sempre foi muito positivo. Até porque, como é uma causa social, os livros são deles, certo? Então a gente capta material, realiza todos os processos editoriais que está na